Olha, ter sido presidente do Poder Legislativo de uma cidade igual Marau, que tem um povo empreendedor, um povo pujante, foi para mim uma experiência sensacional. Essa experiência, se ela fosse vivida hoje, aos meus 45 anos, já teria sido extraordinária. Então, imaginem você, quando eu fui presidente, na época com 23 anos, o mais jovem da história de Marau até então. E em um mandato onde eram 11 vereadores naquela oportunidade, tinham pessoas representativas de todas as classes sociais, e um mandato que eu entendo que tenha sido um divisor de águas na questão de debates, de embates, de trocas de farpas até. Nós tínhamos ali vereadores emblemáticos e muito fortes na defesa de suas convicções. E aqui estava o Anderson como um guri, presidindo e tentando ser o mediador desses debates. E então foi uma experiência que eu julgo de um crescimento político meu, obviamente, mas também pessoal. E eu aprendi muito naquele ano. Então, quando eu tive a oportunidade de ser eleito em uma bancada de 5 vereadores do PP, de Lancaster Forest, que já tinha sido 2 vezes presidente, do Josué Longo, que tinha feito 1.515 votos, o mais votado da história de Marau também até então, de Senair Sander, de Arlindo Gaio, que tinha sido presidente e vereadores na sua 4ª legislatura. E essa bancada deu a oportunidade para mim ser o presidente, então a responsabilidade também era muito grande. E eu procurei cumpri-la com muita lealdade com o partido, mas essencialmente a lealdade com o parlamento, de valorizar o poder legislativo e tratar a todos de forma igualitária. Então foi uma experiência enriquecedora e que marca a minha vida até hoje com muito orgulho. Em nossa gestão, nós procuramos, em primeiro lugar, se inteirar do regimento interno. O presidente precisa ter na ponta da língua e conhecer o regimento interno e a lei orgânica para poder conduzir os trabalhos. Eu lembro que começavam as sessões em março e eu tive janeiro e fevereiro para estudar o regimento. Estava eu lá na praia, uns dias lá, mas embaixo do sol, da cadeira do guarda-sol, lendo o regimento interno. Lembro isso como nunca. Então, nós procuramos, nesse conhecimento, fazer com que os trabalhos andassem de uma forma mais rápida, mais ágil e sempre respeitando o que determinava o nosso regimento interno. Então, acho que esse foi um ponto muito positivo. Sem falar da questão da valorização do Poder Legislativo perante a comunidade. Que como havia muitos debates, estão lá só para brigar. E nós conseguimos fazer campanhas mostrando que isso não era verdade. Que aqui se discute e que se discutia também a vida da sociedade. Aquilo que pulsa lá nos bairros da cidade, nas empresas, no centro, no interior. Então, esta ideia de legislativo na nossa presidência, ela se tornou muito forte. E também tentamos modernizar. O cômputo do tempo dos vereadores, eles eram feitos por um cronômetrozinho de mão. E às vezes o secretário era de um partido, o vereador que estava usando a tribuna era do outro, e ficava aquele, tu deu mais tempo para aquele, deu tempo para outro. Então a modernidade que nos permitia naquela oportunidade que estava no mercado era um painel onde estava visível, fixado na parede, com o tempo do orador e quem estava usando a palavra. Hoje aí nós temos uma modernidade de votação, né? Então, bem melhor porque foi atualizando em tudo, né? Lá de 2003
até hoje, 21 anos, né? Mas naquela oportunidade eu friso isso como pontos positivos da nossa gestão. Muito desafiador, né? Eu tive alguns problemas na nossa administração do Poder Legislativo na questão de entendimentos de vereadores. E vereadores, tanto do próprio partido como da oposição, da situação, me desafiavam no sentido de querer tomar conta do Poder Legislativo. E nós tínhamos que ser firme. E eu sempre fui muito firme, independente da idade. E às vezes, para manter a ordem, tinha que se impor. Com muito respeito, respeitando a democracia, o direito do livre pensamento. Mas eu tive que interromper sessões e convidar vereadores para se dirigir à presidência e conversar tete a tete, porque não tinha mais condição. Se levava para um caminho os debates que não condiziam com a realidade dos fatos. E quem conviveu naquela época, e quem é vereador daquela época, quando estiver assistindo o que nós estamos falando aqui, não tenha dúvidas que vão se lembrar disso. Teve vereadores do meu partido que por vezes ficavam 30 dias sem conversar comigo, porque não entendiam por que eu não dei razão, entendeu? E nós tínhamos que ser imparciais, magistrados, quando você está na condução de um trabalho legislativo, e dessa forma nós agimos. Por isso que quando hoje, e aquele foi meu primeiro mandato, eu tive mais 4, eu estou agora no meu 5º, por isso que quando eu pego presidências da Câmara que não respeitam o regimento interno, ou que não respeitam porque querem pender para determinada situação, eu não me conformo, porque nós agíamos diferente, mesmo com a maturidade de 23 anos. Então esse foi um ponto desafiador, mas eu acredito que nós conseguimos cumpri-lo fielmente até o final do mandato. Nós vínhamos de uma eleição em 2002, que Marau deu um grande salto a nível nacional. Então eu fui eleito no final de 2002 para assumir em 2003 a presidência da Câmara. Eu assumi a presidência da Câmara e Francisco Turra assumiu o Congresso Nacional como deputado federal. Então foi, para mim, um ponto muito positivo que, enquanto presidente da Câmara de Marau, nós podíamos ter esse acesso com Brasília através de um marauense. E o Francisco Turra, a nosso pedido, do nosso partido, de outros vereadores, da administração, que até então administrada por João Antônio Bordinho, prefeito na época, conseguiu avanços para Marau, como a ponte de São Francisco, que muito acidente lá acontecia, uma nova ponte. A Casa da Cultura teve um salto na sua construção de verbas encaminhadas por Francisco Turra. Ao mesmo ponto que naquela eleição nós apoiamos como deputado estadual Wilson Covatti, que em 2003, junto comigo aqui, presidente da Câmara no Legislativo Municipal, o Covatti foi presidente da Assembleia Legislativa a nível do Parlamento Estadual. Então nós tínhamos todo esse contato político, porque a vida de uma estrutura administrativa, ela ainda deve muito à questão, a contatos políticos. Então nós tínhamos contatos fortes, tanto a nível estadual como federal, para contribuir na minha presidência, para que andasse tudo de forma correta e trazer avanços para a nossa cidade. Nós continuamos ativo na política, porque ser vereador era um sonho meu desde 93. O meu pai era vereador naquela oportunidade. Eu tinha 13 anos. Eu fui candidato a vereador mirim.
Não fui eleito, fiquei suplente vereador mirim. Eu queria vir na Câmara aqui como vereador mirim junto com o pai. Então isso me já despertou, não deu certo aqui, mas é o meu sonho, eu vou buscar isso, né? E daí logo na eleição seguinte, em 96, o pai tentou a reeleição, não conseguiu, e naquela oportunidade foi meu primeiro voto, com 16 anos, e eu até acho que eu não fui vereador em 96, candidato em 96, porque eu não tinha 18, porque a vontade era tanta e o pai estava ali para me dar o lugar. Mas em 2000, logo em seguida, fui eleito, e depois de ter assumido a presidência da Câmara, nós continuamos nessa luta, nesse trabalho, internamente no partido, assumindo papéis relevantes na coordenação de campanhas de deputados, na presidência do partido. Foi desafiador os 4 eleições em qual eu obtive êxito na eleição, mas teve uma delas que não, a de 2008, eu não fui eleito. E eu julgo que o mandato meu de maior crescimento, que nós tínhamos uma Câmara, depois daquela de 2001 a 2004, que eu já relatei todas as questões que tinha dos embates mais fortes, vamos dizer assim, para ser simpático, veio um mandato de 2005 a 2008 de uma construção, de lei orgânica, de reformulação do regimento interno, de mudanças de códigos do município. Aquele poder legislativo foi fundamental na construção do município naquela época. E eu vinha de um mandato, de um crescimento, onde eu tinha feito quase 5% dos votos em Marau, 946 votos, mas lá em 2004, há 20 anos atrás. E chegou na eleição de 2008 eu muito convicto que seria reeleito com muita facilidade. E tu sabe que quando você acha que vai ganhar com muita facilidade, quando às vezes você subestima o seu adversário, é aí que pode ter o problema. E deu o problema. Eu não fui eleito. Então a frustração minha foi muito grande. Na noite, e eu me lembro do Carlito Silvestre na Rádio Vang dizendo: surpreendente, vereador Anderson Rodrigueri não aparece entre os eleitos, dando isso como uma surpresa. Então imagina a surpresa para mim. Na noite eu não, sabe, ainda no baque assim, mas no dia seguinte, daí eu desabei, né? Porque eu não estava entendendo o que tinha acontecido. Foi um momento difícil, mas foi um momento de crescimento. Eu acho que a gente cresce, a gente aprende, às vezes mais na derrota do que na vitória. E eu disse, não me conformo disso, eu vou tentar estudar e saber o porquê que isso aconteceu. Vamos mudar. E daí disse, sou candidato, no dia seguinte vou ser candidato de novo, e me elegi depois em 2012, 2016, 2020, essa é a minha trajetória. Minha rotina é viver Marau, minha rotina é viver o Poder Legislativo. Eu tenho aqui uma paixão, e se eu pudesse ficar a vida toda sendo vereador do Poder Legislativo. Cada dia que eu subo, e quem está aqui na Câmara sabe disso, que eu venho na Câmara todos os dias. E cada vez que eu subo os 17 degraus que tem aqui o Poder Legislativo, eu subo agradecendo a oportunidade que o povo me deu de me eleger por 5 mandatos. E em campanhas sempre bonitas, proativas, mostrando o meu trabalho. Então, essa confiança minha depositada, ela faz com que, em todos os momentos da minha rotina, sejam pensando em fazer pela população, fazer por Marau. E Marau vem crescendo junto com o seu povo. Então, a minha rotina, além da minha profissão de advogado, que ela também se alinha
ao Poder Legislativo, porque eu entendo que o conhecimento das leis, no momento que tu vai aprovar as leis, e se você é advogado, você tem condições de saber com mais propriedade no momento de votar, de elaborar, de fazer um parecer de uma comissão. Então, a minha rotina é essa, é viver o Poder Legislativo, também aliado à minha profissão de advogado. Estamos perto aqui, né? A minha profissão com a minha função parlamentar, elas estão juntas e trabalhando em favor de Marau. O progresso de Marau, ele é de uma construção, né? Quando o distrito ainda de Passo Fundo e que teve uma comissão, e eu me lembro muito do nome desse que está aqui denominando o plenário da Câmara, Lídio Tomás Antônio Bergonce, na comissão que foi lá emancipar Marau, brigar pela emancipação. Então, veio crescendo com prefeitos sempre respeitando muito a probidade administrativa, a moralidade. Tem histórias de prefeitos que às vezes não tinham dinheiro, o município não tinha o recurso para botar combustível numa máquina. Aí era dificuldade. E os prefeitos tinham que às vezes botar do salário do bolso deles, porque Marau, se hoje tem de interior 1.300 quilômetros de estradas rurais, imagine na época que pertencia Marau, Camargo, Vila Maria, Nicolau Vergueiro e Gentil, o trabalho que não tinha que ser feito. E Marau foi subindo degrau por degrau e hoje é uma potência reconhecida a nível nacional, ela é referência em muitas coisas. E o caminho que está pelas suas lideranças tomando vai se tornar mais grande ainda, vai continuar crescendo. A modernidade vem junto e Marau vem acompanhando essa modernidade, esse avanço. Claro que tem que se estar preparados para que aquilo que vem de desfavor, aquilo que acompanha a modernidade tem que ser combatido. A questão da criminalidade, por exemplo. Então, eu vejo que essa construção feita por inúmeras pessoas, que nós temos que ter gratidão, reconhecer o que cada um fez no seu tempo, ele é fundamental. Hoje Marau pode comemorar um orçamento de 230 milhões ano. Isso, se for comparado com outros municípios do mesmo porte, é muito superior. Com municípios de porte maiores, se você for fazer um cálculo de uma renda per capita, Marau, assim mesmo, em questão orçamentária, é maior que Passo Fundo, pela quantidade, pelo tamanho o territorial do município e a quantidade de população e o seu orçamento, com o orçamento do município de Marau. Isso é devido a quê? As empresas que contribuem com emprego, com renda, que dão possibilidade de pessoas virem a Marau e ter o seu emprego, e os gestores que oportunizaram que essas empresas abriram as portas de Marau para essas empresas. Então, o desenvolvimento de Marau é invejável e é preciso que isso sempre se caminhe nesta mesma direção. Que Marau continue nesse caminho, né, de progresso, de desenvolvimento, que não perca a qualidade de uma cidade pacata, de uma cidade tranquila, sem querer ser utópico, mas esse seria um desejo muito grande, que crescesse, se desenvolvesse, mas que continuasse tendo esse ar de tranquilidade, de cidade interiorana, onde as famílias podem frequentar as praças, irem aos locais sem terem medo ou qualquer outro tipo de problema. Eu vejo Marau desse jeito. Nós devemos sonhar com Marau desse jeito e devemos trabalhar para que Marau continue desse jeito. E tudo isso parte muito da educação e do cuidado das pessoas
e promovendo ações para que possamos comemorar o Marau centenário, que logo chega aí, da mesma forma como ele está ocorrendo nos dias de hoje, como ocorreu no passado, que assim continue aí na frente, crescendo, se desenvolvendo, mas mantendo a tranquilidade.